Olá pessoal, boa tarde, bom dia. A nossa aula de hoje ela é sobre domínio e contradomínio. Esta é a segunda aula do segundo bimestre, tá? De matemática 1, tá bom? Essa aula vai ficar disponível para vocês a partir dessa sexta-feira, dia 2, e ela acontece na semana seguinte. Ela é uma aula da semana do dia 5 ao dia 9, tá bom? Ah, então vamos lá. Domínio e contradomínio. Seja f uma função de a em b, o conjunto A é chamado domínio de f e o conjunto B é chamado de contradomínio. Vejamos o exemplo a seguir. Gente, ele te deu aqui o conjunto A e te deu o conjunto B. E ele está falando que todos esses elementos de A são chamados de domínio da função. Domínio da função, domínio de f. São os elementos que estão no domínio. E de K é o contradomínio. É o contradomínio. Então, é um conjunto de saída, é o domínio, e o conjunto de chegada é o contradomínio. Então, seja o conjunto A 0, 1, 2, 3 e o conjunto B 0, 1, 2, 3, 4, 5, a função de A em B, tal que, pela lei de formação, o f de x é igual a x mais 1. Tem domínio A e contradomínio B. Então, cada elemento aqui você somou uma unidade e chegou a uma imagem 1. Então, você pega um elemento do domínio, um x pertencente ao conjunto A, você vai aplicar a função f de x igual a x mais 1, vai somar 1 e vai chegar em um y pertencente ao conjunto B, tá? E esse 1 é a imagem do 0. Esse 2 é a imagem do 1. Professor, sim, esse 1, 2, 3 e 4 são as imagens dos números 0, 1, 2 e 3. Tá? E o contradomínio é todo o conjunto. Então, contradomínio é todo o conjunto B. Tá? Aqui eu tenho mais um exemplo. Sendo A igual a Z, B igual a Z, esse Z é o conjunto dos números inteiros, a função definida de A em B, tal que f de x é igual a 2x, tem domínio Z e contradomínio Z. Sim, todos os números aqui de Z vão, aqui eu tenho uma função, um f de x igual a 2x, é um x pertencente a A, um y pertencente ao conjunto B, eu aplico a função e eu chego em números de K. Observe que todos os números aqui, que é um conjunto infinito, tem um correspondente de K. Eu tenho todas essas imagens e eu tenho um outro grupo de elementos aqui que não tem correspondência A, mas pertence ao contradomínio. Tá bom? Então, para deixar isso claro, se A é igual ao conjunto dos números reais e B é igual ao conjunto dos números reais, é uma função de A e B definida por f de x igual a 2x mais 1. Tem domínio R contra domínio R. Sim, esse é o domínio, todos os reais, levando a todos os números de K, todos os números reais, tá bom? Então, vai domínio de R em R. Aqui ele vai exemplificar um pouquinho do que a gente falou, tá bom? Aqui vem falar de determinação do domínio. Como a gente vai determinar esse domínio? Gente, nós vimos que o domínio, para que seja função, todos os elementos de A têm que estar associados a B. Eu não posso ter elemento de A que não esteja associado a B. Então a gente tem que ter algumas restrições. Olha só, o domínio da função definida pela lei y igual a 3x mais 4, o domínio é os reais, pois qualquer que seja o valor atribuído a x, o número 3x mais 4 também é real. Porém, pode existir casos que isso não aconteça. Olha só,
Olha essa função. Essa aqui, ó, que eu estou me referindo. Imagine ou suponha, hipoteticamente, que o x fosse 1. Como é que ia ficar? Ia ficar y igual a 1 mais 3 sobre 1 menos 1. Isso ia ficar 4 dividido por 0. Espera aí. Não existe divisão por 0. Logo, o x não pode ser 1. Porque se ele for 1, ele vai zerar o denominador. Então o x existe uma restrição para ele. Então agora aqui nós temos uma restrição. Tá? E essa restrição diz que o x não pode ser 1. Então quem pode ser o x? O domínio, que é a partida, pode ser todo o conjunto dos números reais, menos o elemento 1. Então qualquer número nos reais diferente do 1 satisfaz a restrição dada. Então, pois para cada x real diferente de 1, temos que isso é real. Sim, isso é real. Agora, essa foi a primeira restrição. Olha a segunda restrição. O domínio da função é definida por y igual a raiz de x menos 2. Suponha, por exemplo, que seja um x igual a 0. Isso aqui não ia ficar y igual a raiz de menos 2? Existe raiz de número negativo? E a resposta para isso é não. Não existe raiz de número negativo. Por que, querido professor, não existe raiz de número negativo? Olha, qual o princípio da gente descobrir a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. Qual que é a raiz de 16? É 4. Pois 4 vezes 4 é 16. Qual é a raiz de 81? 9. Pois 9 vezes 9 é 81. Agora, como que eu consigo fazer a raiz de um número negativo? Como eu faria uma raiz de menos 4? Menos 4. Ah, professor, eu acho que a raiz de menos 4 poderia ser menos 2. Não. Será? Se você fizer menos 2 vezes menos 2, isso não vai dar mais 4? E se você fizer o 2, isso também vai dar 4. Quer dizer que se você vai multiplicar dois números idênticos, se você vai multiplicar dois números idênticos, dois números idênticos. Se você vai multiplicar dois números idênticos, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Eles vão ser ambos positivos ou ambos negativos. Eles são idênticos, então eles têm que ser iguais. Agora, se você vai multiplicar dois números positivos, você vai fazer mais vezes mais. E o resultado disso vai ser positivo. E se você multiplicar dois números negativos, você vai fazer menos vezes menos. E o resultado disso vai ser? Como eu vou conseguir chegar em um resultado negativo? Não tem como. Não é possível multiplicar dois números idênticos e obter um
resultado negativo. Isso é impossível de acontecer, não tem como. Porque mais vezes mais vai dar mais e menos vezes menos vai dar mais. A gente nunca vai chegar nisso. Por isso não existe raiz de número negativo. Então, eu tenho ali uma função que está definida por y igual a raiz de x menos 2. Qual é a minha condição? A minha condição é que essa raiz, então aqui a minha condição, a minha restrição aqui é que a minha raiz seja maior que zero. Ela pode ser zero? Quanto que vale a raiz de zero? Existe? Raiz de zero. Raiz de zero é zero? 0 vezes 0 dá zero? Opa, então tá ok. Então a raiz de zero é zero. Então essa raiz pode ser zero. Então ela tem que ser necessariamente maior ou igual a zero. Agora eu tenho que resolver isso. Para resolver isso, eu vou elevar cada membro ao quadrado. Eu vou elevar essa raiz ao quadrado e vou elevar o zero ao quadrado. Agora eu posso cancelar o índice da raiz com essa potência, então fica x menos 2 maior ou igual a zero ao quadrado dá zero. Professor, eu poderia pegar só esse cara aqui dentro, sem a raiz, já escrever x menos 2 maior ou igual a zero? Sim, poderia, tá? Eu só estou justificando por quê. Agora, passo 2 para lá, ele passa positivo. Então, o x necessariamente tem que ser um número real maior ou igual a 2. Essa é a minha restrição. Então, vamos voltar aqui. Então, o x tem que ser um número maior ou igual a 2. X, que pertence aos reais, tal que o x maior ou igual a 2. Pois, só a raiz de x menos 2 só é um número real se isso for maior que zero. Foi o que a gente justificou. E olha a última lá, terceira restrição. Terceiro caso de restrição. A função dada por y igual a 1 sobre x menos 1 mais raiz de x só é definida para... Opa, vamos achar isso aqui. Achar um espaço para a gente resolver. Acho que aqui dá para resolver ela. Então, a terceira é fazer... Cadê ali? Um y igual a 1 sobre x menos 1 mais raiz de x. Eu tenho que resolver isso, tá? E eu tenho que ver aonde isso vai me satisfazer. Eu tenho duas restrições. Eu tenho um denominador diferente de zero. Isso é uma restrição. Então, quando eu faço o denominador diferente de zero, eu vou fazer x menos 1 diferente de zero. Passa 1 para a direita, ele vai positivo, então o x tem que ser diferente de 1. Então eu tenho uma restrição. A outra restrição é que o radicando. O radicando tem que ser maior que zero. Radicando tem que ser um número maior ou igual a zero. Então a minha restrição é falar que esse x tem que ser maior ou igual a zero, porque é ele só. E aqui eu não tenho mais restrição. Professor, então se a gente está falando de reais, deixa eu ver se eu entendi. O número tem que ser diferente de 1 e o número tem que ser diferente de 2. Então o meu x tem que ser o 2, o 3, o 4, o 5. Isso se o x pertencesse aos naturais. Mas ele fala que o x pertence aos reais. E eu tenho uma infinidade de números.
reta real. Ó, aqui está o 0. Bolinha cheia para ele. 0. Aqui dá o 1, bolinha aberta. Então o x tem que ser maior do que 0. Mas o x não pode ser 1. Então eu tenho uma infinidade de números que me satisfazem entre 0 e 1. Eu posso ter aqui o 0,5, posso ter o 0,12, eu posso ter o 0,952. Posso. Qualquer número entre 0 e 1 satisfaz, o 1 não. E maior que 1, qualquer um serve. O 2 serve. O π serve. Tá? Então, a minha solução fica solução x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que 0 e não é ou, é i, é um e outro diferente de 1. Se eu coloco ou, é um ou outro. Então, se acontecer em um intervalo, o outro satisfaz. Não, aqui eu quero ambos, tá? Tem que acontecer ambos, um e outro. Tá lá. Tá bom? Aí você tem que... Aqui ele não trouxe, mas eu vou exemplificar para vocês mais um. Talvez tenha exercício aí, pode gerar dúvida. O seguinte. Um quarto caso aqui de restrição, sendo y igual a x mais 2 sobre raiz de x menos 1. Olha lá. Agora sim, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. O denominador tem que ser diferente de 0. E a raiz, o radical ali da raiz, tem que ser maior ou igual a 0. Espera aí. Mas o denominador não pode ser 0, então eu vou ter que retirar esse maior. Logo, essa raiz agora, a minha restrição, x menos 1, vai ter que ser necessariamente maior do que 0. Porque se ela for 0, eu zero o denominador, eu não posso. Aí eu elevo ambos os lados ao quadrado, extraio a raiz, passo 1 para lá, o x tem que ser necessariamente maior do que 1. Então a minha solução aqui, x que pertence aos reais, tal que x maior do que 1. Tá bom? Aqui é uma solução. Solução para quê? Para o domínio. Eu estou fazendo uma análise do domínio. Domínio. Por quê? Porque eu sei que todos os elementos do domínio da função devem ter um correspondente em B no conjunto imagem. Todos os elementos do domínio da função devem possuir uma imagem ou um correspondente imagem no conjunto B. Então é lá a ideia do conjunto A, conjunto B. Tá? Essa é a ideia. Ok. Passado por isso, ele vai falar um pouquinho de conjunto imagem. O conjunto imagem não tem segredo não. Ele fica dentro do contradomínio. Seja f uma função de A em B, é uma função, chamamos o conjunto imagem de f, indica-se IM, o subconjunto do contradomínio constituído pelos elementos y que são as imagens de algum x pertencente a A. Retomando os exemplos anteriores. Esse aqui foi o exemplo 8, 9 e 10 do passado. Olha lá, o conjunto A, domínio da função. O conjunto B é o contradomínio. Agora, esse aqui é a imagem.
Então nós temos um contradomínio e dentro do contradomínio nós temos uma imagem, que são os elementos que estão associados no conjunto A. Pode sobrar elemento em B? Pode. Não tem problema. Não poderia sobrar no domínio. Por isso que o domínio a gente estava vendo restrições agorinha. Ali que o próximo. Esse aqui é o domínio da função. De cá é o contradomínio da função. E esse de verde é a imagem da função. Então você tem elementos da imagem e elementos do contradomínio. Aqui você tem o contradomínio, o domínio da função. O domínio da função, e de cá você tem o contradomínio da função. Só que todos os elementos do contradomínio estão sendo a imagem da função. Então, nesse caso aqui, especialmente nessa situação, deixa eu ver aqui se foi para escrever. Nesse caso, eu posso afirmar que o contradomínio da função é igual à imagem da função. Quando isso acontece, eu posso falar que o meu y é igual ao meu f de x. O meu y é um elemento pertencente ao contradomínio, tá? Pertencente ao conjunto B. Então, y pertence ao contradomínio ou ao conjunto B. Então, y pertence ao conjunto B. Lembrando, conjunto A, conjunto B. Então, o y pertence ao contradomínio. Só que, necessariamente, se ele está no contradomínio e a imagem é igual ao contradomínio, o f de x, que é a imagem, eu vou ter que o f de x vai ser o próprio y. Então, nesse caso, quando a imagem é igual ao contradomínio, eu posso utilizar a premissa que y é igual a f de x. Aí ele vem. No exemplo 10, ele vai exemplificar, tá? Substituir algumas... E vem exercício para vocês. E aí nós temos essa primeira sequência de exercícios. Seja o conjunto A, o conjunto B. Em cada caso, determine o domínio, o contradomínio e a imagem de F. Dá trabalho, professor? Não, não dá trabalho. Olha só. Você tem um conjunto A. Aqui eu estou no exercício. Vou trocar a cor para não confundir. Exercício 25. Então eu tenho o A. Conjunto A. Que é os elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E eu tenho o conjunto B. O conjunto B é menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Em cada caso, determine o domínio, o contradomínio do conjunto e imagem, né? Letra A. Letra A aqui. Eu quero uma função definida de A em B, tranquilo, com f de x igual a x mais 2. Ó, x mais 2 quer dizer que cada elemento de x vai somar 2. Então, o menos 2, quando eu somo 2, ele vai em quem? No 0. O menos 1, quando eu somo 2, ele vai no 1. O 0, quando eu somo 2, vai no 2. O 1, quando eu somo 2, vai no 3. E o 2, quando eu somo 2, vai no 4. Pronto. Então, o domínio da minha função é sempre o conjunto de partida, o conjunto A. Então, eu nem vou escrever todos aqui. Ó. Vou falar que o contradomínio da minha função é o conjunto A. Desculpa. Perdi o foco. É domínio. Eu estou falando contra. Eu tinha escrevido certo. Ó. Domínio da função. O domínio da função é o conjunto A. Domínio. O contradomínio da função é o conjunto B. Sempre.
Conjunto A é o domínio, conjunto B é contra o domínio. Agora, a imagem que vai mudar. A imagem são só os que têm os correspondentes. Então é 0, 1, 2, 3 e 4. Essa é a imagem. Tudo bem? Essa é a imagem. Então eu tenho o conjunto A, B, o conjunto A e B, que cada um é o domínio contra o domínio, mais a imagem. E aí você vai fazer a mesma coisa, o outro é x ao quadrado. Então você vai apagar o que está de vermelho, vai fazer menos 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, 0, entendeu? Você vai aplicar a lei de formação nos elementos do domínio e vai ver em quem ele chega na imagem. Processo análogo, tá? Não é difícil, às vezes um pouco trabalhoso. E aí você tem a primeira sequência de exercício. Deixa eu ver quanto tempo já tem de gravação. 25 minutos. Só para me organizar em relação ao tempo. Agora, é uma parte mais tranquila. Uma leitura informal de gráficos. Ó, vamos observar alguns gráficos disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Gráficos como esses são comuns em jornais, revistas, na internet e em outros veículos de comunicação. A partir deles, conhecemos algumas propriedades das funções representadas por elas. Aí ele vem o gráfico. Aí a gente vai fazer a leitura. Aqui está ano. 1940, 50, 60. Então está indo de 10 em 10 anos até 2010. Aqui, taxa de urbanização no Brasil em porcentagem. 0%, 17%, 35,6%, 53,4%. Aqui ela está aumentando aparentemente de 17,8 a 17,8 por quadradinho. O gráfico mantém um padrão, tá? Só não mantém padrão no gráfico quando querem distorcer notícias, tá? Depois eu posso até pesquisar alguns aqui para acrescentar para vocês, de jornais aí que, para dar ênfase em determinadas situações, altera um pouco a escala do gráfico para você ter a ideia que algo é maior do que realmente é. Isso acontece muito. O gráfico relaciona duas grandezas: a taxa percentual de urbanização e o tempo, período de 1990 a 2010. A taxa é função do tempo. Para cada ano corresponde um único valor do percentual da população brasileira que vive em zonas urbanas. Por exemplo, em 2000, vive 81,23%. Então, olha aqui, 2000, vou até o gráfico e analiso a porcentagem. Então, esse valor aqui é de 81,23%, que é o que ele me deu aqui no gráfico. Então aqui eu tenho um crescimento mais acentuado e aqui um crescimento menos acentuado, tá bom? Mas de todo jeito existe um crescimento. À medida que o ano aumenta, a partir que o ano aumenta, cresce, a porcentagem também cresce. Então à medida que esse avança, o outro avança. Então eu tenho um exemplo de função crescente. Tá bom? Então, se vai passando o tempo e a taxa vai aumentando, é crescente. Aqui tem um exemplo, acho que, de mortalidade infantil. Isso mesmo. Olha, mortalidade infantil no Brasil, obtidos por 1000 nascimentos. Eu vou ampliar um pouquinho, porque eu não estou enxergando. Aí, melhorou. De 1980, 81, 82, ano a ano, 83, 84, até uma projeção de 2050. E aqui eu tenho a taxa de mortalidade infantil obtida por 1000. Então, taxa é porcentagem. Então, 1980, a cada 1000, 73, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso. Aproximadamente 70, porque o 73 está lá em cima. Esse cara aqui, ó, é aproximadamente 70. Então quer dizer que aproximadamente 70 por 1000, né, para aproximações de 30 por 1000. Vamos ler.
O gráfico mostra uma grande conquista da sociedade brasileira, a queda da taxa de mortalidade infantil desde 1980, passando pelos dias de hoje até as projeções de 2050. A relação entre essas duas grandezas, taxa e tempo, define uma função. A cada ano está associada uma única taxa de mortalidade infantil. Em todo o período, considerando a taxa de mortalidade, diminuiu à medida que avançamos nos anos. Então, trata-se de uma função decrescente. O tempo passou e a taxa diminuiu. Observe que em 1980 a 2000, a taxa reduziu em 40 óbitos por 1.000 nascidos. Então, daqui até aqui, 40 óbitos. Vamos ver o período de 80 a 2000. Vamos achar 80 aqui a 2000. 2000 está aqui. Aqui, quando eu trago para cá, ele é mais ou menos 30. Mais ou menos 30. Aqui. Então, essa representação aqui está bem pertinho. Então, ela caiu de 70 para 30, ela teve uma redução de 40%. Foi o que ele falou. Reduziu em 40 óbitos por 1.000. Então, de cada 1.000 que nasceram, 40 foi reduzido. É estranho falar em porcentagem por 1.000. Porcentagem é por 100, né? Aí seria 4%, mas tudo bem. É porque aí dá pouca ênfase. Faz por 1.000 que dá uma ênfase maior. Tá vendo como é que é a estatística? É uma arte de manipular os dados. As projeções indicam que em 2020 a taxa estará próxima de 15 por 1.000. Em 2050 atingirá um valor próximo de 7 por 1.000. Então quer dizer que a cada 1.000 nascidos, 7 morrem, a cada 1.000, 15 morrem em 2020 e depois 2050. Taxa de mortalidade infantil. Aqui vem um outro gráfico. Para você vai ser análise de gráfico. Você tem um tempo em anos, ano a ano, e você tem o número de óbitos por AIDS no Brasil por cada 100.000 habitantes. Então, a cada 100.000 habitantes, em 1990, 3,7 morriam. Em 2005, não, em 95, de cada 100.000 habitantes, 9,7 morriam por AIDS. Aí tem uma queda quando o SUS no Brasil começou a custear o tratamento, a financiar o tratamento, né? Então ele teve um período de queda e após esse tratamento aqui do SUS deu meio que uma estabilizada em torno de 6%, tá? Só que eu tenho um detalhe aqui, vamos fazer a leitura comigo. O gráfico a seguir mostra uma relação entre duas grandezas, o número de óbitos por AIDS no Brasil por 100.000 habitantes e o tempo de 1990 a 2009. Essa relação define uma função, pois para cada ano corresponde a uma única taxa. Ok, eu tenho aqui 1999 com uma taxa de 6,4. Eu tenho aqui em 2003 com a mesma taxa. E ele está falando diferente. Ou eu estou doido? Eu não estou sabendo interpretar mais o que eu estou lendo. Nessa relação define uma função, pois cada ano corresponde a uma única taxa. No primeiro ano de 1990, a taxa de mortalidade por 100.000 habitantes era 3,7. E esse foi o menor valor registrado no período considerado. Dizemos que o valor mínimo da função é 3,7 por 100.000 habitantes. De 1990 a 95, as taxas aumentaram. Nesse intervalo, a função é crescente. Então, quando a gente analisa intervalo, nesse trecho ela é crescente. Cadê? De 1990 a 95 falou que ela é crescente, condicionou um valor máximo de 9,7 por 100.000 habitantes. De 95 a 2000 as taxas diminuíram. Nesse intervalo a função é decrescente de 2000 a 2003. Então de 2000 a 2003 ela é decrescente. Ela só vai... Gente, sinceramente, às vezes eu não consigo entender algumas coisas.
de 2000, olha aqui, de 2000 a 2003 a taxa praticamente não se alterou. De 2000 a 2003 praticamente não se alterou, tudo bem. Manteve estável. E ela diminuiu de 95 a 2000, certo? De 95 a 2000. Esse período aqui, ela foi decrescente. Eu tinha lido errado. A nova queda ocorreu em 2006, que foi para 5,9. Então ele está fazendo uma análise do gráfico. A respeito do avanço do tamanho da doença no Brasil e referências internacionais, é sempre muito importante lembrar que a AIDS ainda não tem cura, informando a preservação são sempre as melhores. Mas aqui ela praticamente ficou constante, tá? Então você tem um trecho que o gráfico é crescente, decrescente, uma parte que ele é basicamente constante. É isso que eu estou falando. E aí ele pode calcular nesse período uma média. E vem mais uma parte de exercício para você fazer interpretação de gráfico, tá? Agora, a próxima sequência de exercício, depois dessa aqui, aí sim a gente vai definir um pouco mais, trabalhar função com o gráfico, que seria a representação de pontos no plano e plano cartesiano, que é a próxima aula. Então vocês vão ter até a questão 34, que é uma análise de gráfico. Professor, eu vou ter que fazer esses gráficos no caderno? Não, não precisa, tá? Você vai responder de maneira mais objetiva. Olha só, o gráfico ao lado mostra o desflorestamento bruto no estado do Amazonas, em quilômetros quadrados no período de 91 a 2000. Identifica os períodos em que ocorreu o aumento na área desmatada, considerando os anos de 91 a 2005. Então, 91 até 2005. Eu não quero mais. Eu quero nesse intervalo. Ele quer saber o quê? O período que aconteceu o aumento. Período que ocorreu o aumento. Então, ocorreu o aumento é trecho decrescente. Então, foi crescente de 94 até 95, crescente. Aqui é outro crescente, ó. Aqui foi crescente. Aqui decrescente. Aqui começa a crescer. Aqui começa a crescer, deixa eu ver, começa. Aqui ele começa a crescer de novo. E para. Então você vai colocar, foi crescente de 94, você vai lá, letra A, período que foi crescente, de 1994 a 1995. E de 1997 a 99. De 1997 a 1999. E de 2000 a 2003. De 2000 a 2003. Tudo bem? Então tá lá. Esses são os intervalos. Aí você pode colocar o seguinte, para ficar um pouco mais claro, a gente pode usar aquela notaçãozinha de conjunto, intervalo aberto e fechado. Aqui começou, né? Não precisa colocar notação de intervalo não, aberto ou fechado, tá ótimo desse jeito. Tranquilo? E aí você vai respondendo as questões assim. Então a resolução vai ficar bem tranquila, não vai ser exercícios tão longos. Interpretação de gráfico não tem muito segredo. Mas tem que ver, sempre analisar, ler as legendas do gráfico. O que fala cada eixo e o título do gráfico, tá bom? Isso é super importante para conseguir fazer uma interpretação. E aí a gente fecha a aula dessa semana. Vocês vão fazer os exercícios dessa sequência. Então vocês vão fazer do 25 ao 30 e depois do 31 ao 34. Então vai até o 34, deixa eu pegar aqui, de onde começa, 25. Então é do exercício 25 até 34. Esse é o capítulo 3. Tá bom?
E aí começa em si na página, às vezes para você olhar, achar no livro aí facilita a sua vida. Deixa eu reduzir aqui que eu vejo. 48 os exercícios. Começa lá na página 48. Tudo bem? Ó, na semana que vai do dia 5 até o dia 9, nós vamos ter aula, cada turma no seu dia. Então eu tenho matemática 1 tanto para o dia 6, dia 7, dia 8. Se você a aula é do dia 6, você assista essa aula até o dia 6 e tente fazer os exercícios, tá? E aí, mas você vai ter um tempo a mais para concluir. Nessa aula aqui do dia 6, na aula síncrona no nosso encontro, aí eu vou tirar dúvidas pontuais. Aí eu vou te auxiliar no que for preciso. Eu resolvo mais exercício, eu reexplico o conteúdo, tá? Mas a gravação da aula em si não vai ocorrer. Ela já vai ser disponibilizada com antecedência, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenham gostado. É uma proposta diferente para a gente testar esse segundo bimestre, tá? Bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição no chat lá da plataforma do Moodle. Só me procurar, tá bom? Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.